Eu tenho um grande privilégio, uma grande bênção, que é ter descoberto a minha vocação. Exatamente. Exatamente, é uma bênção, tem toda a razão. Porque todos nós havemos de ter uma vocação. Mas podemos não a descobrir. Podemos não a descobrir, ela pode não ser se calhar muito evidente, como cantar, ou ser boa comunicante, ou saber pintar, às vezes está escondida em pormenores, em simplesmente ser uma pessoa, como tenho tantos amigos que às vezes me perguntavam isso, como é que tu descobriste a tua vocação, e diziam que não sabiam onde é que estava o deles, e eu dizia, então não viste já, tu, sei lá, a forma como tu quando entras faz as pessoas sentirem-se bem ou sentirem-se amadas, Claro. Isso às vezes está numa característica muito simples, ou de um belo sorriso, ou de serem pessoas organizadas. Às vezes são coisas tão simples. Exatamente. Que ninguém lhes dá o valor de dom, mas é um valor de vocação. E, portanto, primeiro ter descoberto a minha vocação é uma grande alegria, e depois trabalhar nela. O que eu descobri que a minha vocação poderia ser é que através do canto... Exatamente. Chegar aí. Aí é aos outros, é a mim, e é proporcionar momentos de alegria, momentos de paz, atravessar as emoções dos outros. Lembro-me de uma história na Índia, de uma rapariga que se chama Maria, e que tinha imensos problemas com álcool, e que foi para Calcutá ter com a Madre Teresa, e foi obrigada a ir, foi tipo castigo. Vais para a casa da Madre Teresa trabalhar, és enfermeira, e ela foi tipo toda irritada, e dizia, eu não quero cá saber isto de Jesus e de Deus e de vocações, eu venho para aqui ser enfermeira, quando acabar o meu tempo piro. E às tantas acordava sempre muito cedo, e houve uns amigos que a convenceram a ir à missa das 6 da manhã, que era quando começavam os trabalhos, e ela disse, eu vou, mas eu vou dormir, porque até se dorme bem lá, vocês cantam bem. Então ela foi, e as primeiras semanas ela dormia durante a missa. Depois a seguir, quando já não tinha sono, já estava habituada ao horário, começou a olhar para as paredes, começou, sem ouvir nada, começou a olhar, e havia um crucifixo com uma frase que dizia I'm thirsty, tenho sede, não sei se é assim que se pronuncia em inglês, tenho sede, que era a frase que dizia por cima da cruz de Jesus. E ela, tens sede? Eu é que tenho sede, tu tens o mundo inteiro, ressuscitaste, toda a gente fala de ti, tens as pessoas todas a rezarem por ti, eu é que tenho sede, eu é que destruí a minha vida, depois acho que ela se tinha separado, foi uma grande tragédia, depois meteu-se no álcool, depois não sei o quê, depois ofendeu a família toda, tanto que foi de castigo, não sei como é que uma mulher adulta vai de castigo, mas foi. Puseram-na de castigo, eu é que tenho sede, e às tantas disse, quando já não conseguia mais olhar para nada, porque já estava farta de todas as imagens, e daquelas freirinhas e ajoelhadas, aquilo já me chateava aquilo tudo, comecei a ouvir. E de repente as coisas que eu ouvia já não eram tão descabidas, não eram tão descabidas, e de repente elas começaram a fazer sentido. Resultado, ela converteu-se, ela hoje em dia é da Ordem da Madre Teresa de Calcutá, é das Irmãs da Caridade, eu trabalhei com ela lá em Calcutá. Já lá vamos. Mas pronto, mas não é necessariamente Lembrei-me dessa história porquê? Porque ela dizia, eu estava tão contra Jesus que acreditava sinceramente nele, porque uma pessoa só pode estar contra alguém, só pode conversar irritado com alguém se acredita que ele está ali a ouvir-nos. Ela discutiu com ele porque ela acreditava nele, porque senão eu não ia estar a discutir com nada, com uma coisa que não existe, não é? E então já estava disponível para uma fé enorme antes mesmo de se aperceber. Deus vem antes do meu dom.
Ou seja, dom foi dado por ele. Claro, exatamente. Antes de Claro que eu queria chegar. é transversal. Quando as pessoas me perguntam sobre a minha fé, às vezes perguntam-me como é que eu não sei, às vezes fazem-me perguntas sobre como é que é a tua vida religiosa, ou como é que é a tua vida espiritual, ou como é que tu lidas com a tua fé. Não sei, ela veio antes de mim. Sei lá como é que lido. Eu lido com as mesmas alegrias e dificuldades com que lido com a minha vida, porque é transversal à minha vida, não é? É uma sensação de presença anterior a mim. É como é que lidas com a tua mãe. É mais fácil falar como é que lido com a minha mãe, porque a minha mãe até é corpórea, não é? Sim. E fala comigo, quer dizer, não há às vezes aquela dúvida do estás mesmo a dizer isso ou a minha cabeça que quer. Como, por exemplo, na Índia também, quer eu, não tenho jeito nenhum para crianças, acho que não tinha, hoje em dia já tenho mais, não tinha jeito nenhum para crianças. E tinha imenso, e alistei-me não só na casa dos moribundos, como também na casa das crianças, porque queria aquela coisa não, eu vou tratar das crianças. Como eu detestava, não suportava aquilo, desculpem, às vezes sou um bocado agressiva, mas é mesmo para ser pictórica, arranjava desculpas divinas para não ir. Deus hoje está-me a dizer que eu preciso ficar a arrumar o quarto. Eu estou a ouvir a palavra de Deus a dizer para eu ficar a orar. É muito mais importante orar por eles, crianças, do que estar a tomar conta deles. Porque o dia vai passar e o dia vai acabar e eles nem deram conta que eu não fui. Portanto, quer dizer, é mais fácil perceber o que é que a minha mãe quer. Vamos por pistas, não é? Vamos por pistas e vamos por encontro de informação. Pequenos sinais. Tem que se cruzar a informação, acho eu. É o somatório de algumas coincidências que eu não acho que não existem, com alguma força de vontade de querer, com alguns sonhos e com uma grande preocupação de estar no caminho que ele já nos disse e que ele já nos deixou escrito. Há aqui uma data de conjunções que é... Percepcionar esse caminho. Primeiro que tudo, lê-lo, ouvi-lo, não é? Portanto, saber o que é que ele deixou escrito à partida. Porque nós às vezes estamos muito preocupados com o que é que Deus veio dizer quando Ele veio cá dizer coisas realmente que estão escritas para nós lermos. Mas depois há o problema da interpretação dessas mesmas palavras de Jesus, neste caso, ou dos apóstolos, ou dos Atos dos Apóstolos e por aí fora. Também há essa interpretação e aí é que se corre o erro e o risco. Depois há acompanharmos de pessoas que sabem mais do que nós, mas também ao mesmo tempo há a nossa própria intuição, porque é que essas pessoas vão de saber mais do que aquilo que a nossa vida também nos vai dizendo. Eu não sei, eu acho que é uma conjunção de fatores. E depois assumir o erro de ter ouvido. Eu não sei o que é uma família. Sei e sinto que pressinto que uma família é onde está o amor. É onde está o amor. E o amor é a cola aglutinadora de tudo. E nós falhamos, e nós levantamos-nos, e nós nem sempre conseguimos ser exemplares, e nós nem sequer, nunca, às vezes vimos de lugares completamente que não são formidáveis, como é que digo, não são exemplares, lá está, e ficamos com a sensação de que não somos iguais aos outros, ou não temos as mesmas oportunidades. Mas onde há amor, há uma família. Há uma família. Pronto, e por isso é que existem famílias da rua, as pessoas que eu trabalhei na comunidade Vida e Paz e existia famílias, eram pessoas que viviam juntas, não têm sangue, não têm se calhar nada em comum, se calhar vão-se embora
no dia seguinte, porque aquele não conseguiu aguentar a abstenção em que estava a conseguir, e nós estávamos a assistir e a dar-lhes força. No dia seguinte vem com uma bebedeira tremenda e já os outros o abandonaram, mas em determinada altura foram uma família. E como Jesus acabou por ter a família volante. Era um Deus de uma criança, era o Deus de uma criança que aprende naquelas Bíblias ilustradas, é o Deus de uma mãe que nos ensina a rezar o terço, que nos leva à missa, que tínhamos a catequese, onde eu aprendi lembro perfeitamente do mistério do sacrário, porque o sacrário da igreja onde nós íamos era dentro de uma casinha. Então Jesus estava dentro de uma casinha, nem sequer era uma caixinha, porque aí já conseguíamos materializar que era qualquer coisa diferente. Não, havia uma casa dentro da igreja onde os padres entravam e saíam de lá com Jesus. Aquilo para mim era um 31, para perceber. Foi essa descoberta, também a descoberta Lembro-me que há muitas coisas que eu sei da Bíblia que vêm dessas Bíblias ilustradas que ainda me lembro e das histórias que eu ouvi da minha catequista, e depois em Ota, que é a casa da minha avó materna, também foi sempre uma casa com muita... Eu posso lhe dizer tradição, porque quando se é criança aquilo parece só uma tradição, não é? Mas é de uma fé e de uma certeza, portanto, uma fé. Mas depois com gestos. Os gestos são muito concretos. Com gestos concretos, com gestos de assinalar os momentos em que queremos chamar-nos todos à presença uns dos outros e chamar a nós a presença de Jesus, ou de Deus, sendo que para mim são figuras diferentes. Cada pessoa deve ter as suas formas de descobrir o que é que está aqui dentro, mas para mim a Santíssima Trindade está muito bem dividida. Eu dirijo-me a cada um de maneiras diferentes, para coisas diferentes. Como é que se dirige? A Jesus é por tu. A Deus já não. São coisas... E ao Divino Espírito Santo? Tem a ver mais com a minha vocação, com a minha arte. A mim também tem. Mas não sei, agora era uma brincadeira, não sei o que, vosso Messê, não, era uma brincadeira porque não sei exatamente porquê, mas em determinados momentos eles estão claramente definidos dentro de mim, pronto. E isso também, se calhar, tem a ver com esses ensinamentos de que existem diferentes materializações. Pato Tolentino, devia estar aqui você. Porque não são matéria, mas são. Para mim, Jesus é um amigo. Deus também é uma pessoa, não é uma entidade, não é... Sim, não é uma coisa vaga, distante. Não é uma nuvem. Claro. Não está no alto. Não é um santinho, nem um desenho. Não é um desenho. Não é... Não tem que ter necessariamente uma cara, mas tem uma figura qualquer que eu não sei explicar qual é. E se calhar, se eu pegasse num papel, numa caneta, se calhar até eu desenhava, mas não seria humano. Mas é de uma comunicação muito direta, é tu cá, tu lá. Há um diálogo tu cá, tu lá. Há um diálogo permanente. Devia ser mais permanente. Eu quis ser carmelita. E então? Eu ia infernizar o Carmelo. Não, é porque o ímpeto tinha uma vocação, eu achei que ia dizer, mas para dar aos outros muita conversa, portanto não podia ser carmelita. Ora, foi em Calcutá, não foi em Bombaim. Eu nunca tive em Bombaim. Desculpa. Não faz mal. Mas foi em Calcutá. Vou-vos dizer que é muito mais estridente e muito mais
espetacular isto contado do que propriamente... Vivido, claro. Não. É mais normal de vivido, é isso. Ou seja, não é assim tão espetacular aquilo que eu fui fazer. Eu acho que o espetacular foi a coragem de sair. Foi a coragem de ter ido, de ter tomado essa decisão e de ter cumprido. Que eu acho que também é a maior coragem de todas as decisões do mundo. Não de ir viajar, mas qualquer decisão. É nós tomarmos a decisão e cumprimos mesmo. Vou correr 3 vezes por semana. Mas não fui. Portanto, o fruto é dar fruto. E para mim ter ido já foi dar um fruto, foi a coragem. Agora, ter conseguido ir. Sim. Estar lá é fácil. Estar lá é muito mais fácil do que estar cá. Estar lá é não ter responsabilidades, é ter juntado algum dinheiro e a cantar e simplesmente ser aventureira e não me importar de dormir no chão e pronto, se calhar essas coisas podem achar, mas quando se dorme 1 ou 2 vezes, pronto, já se dorme quase o resto dos dias, não é? Matar uma barata, depois matam-se as outras todas, não é por aí. As coisas parecem muito mais espetaculares do que o que são. Espetacular foi o que me fizeram a mim, lá. Isso sim, foi o que foi espetacular. O que fizeram? Eu digo, espetacular foi o que aconteceu comigo. Foi... Interiormente. Uma espécie de conversão interior. Eu digo. Não tente adivinhar. O espetacular foi ter conseguido olhar para mim. Olhar para mim como eu sou. Que é muito difícil. Pelo menos para mim era difícil. E continua a ser. Não é nada fácil. Mas o que acontecia é que eu era obrigada a fazer isso. Porquê? Porque as pessoas todos os dias me perguntavam: quem és? E eu, nas primeiras vezes, sou Carmen, tenho 21 anos, venho de Portugal. No dia seguinte, quem és? Quem és? Quem és? Quem és? Quem és? Às tantas, dei por mim a perguntar: quem és? Foi-me fazendo ganhar confiança e depois também o facto de fazer voluntariado. Isto aqui até estou a falar só de conhecer pessoas na rua e porque depois no dia seguinte elas desapareciam. Portanto, elas deixavam uma semente em mim e desapareciam. Eram anjos, eram estrelas, eram pessoas que, como eu depois aprendi a reconhecê-las cá, que é muito mais difícil. Portanto, continuo a dizer, lá é muito mais fácil. Lá nós vamos, podemos ter quem queremos e depois as pessoas saem e nós continuamos o nosso caminho. Lá não temos responsabilidades, não temos filhos, não temos família, não temos cansaços, podemos dar tudo àqueles velhinhos e àquelas crianças e sentirmos super realizados. E também é importante dar importância a essa realização, porque há de facto muitos voluntários que são seriamente importantes e fundamentais para que aquelas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, tudo mais. Mas aquilo é um grande voluntariado connosco próprios. Aquilo foi uma salvação. E tenho tido várias ao longo da minha vida e esta viagem foi uma delas. Foi descobrir-me por inteiro. Cantar sempre foi um bocado de nós em casa. Nós sempre cantámos, os meus irmãos cantam todos e acredito que eles sintam o mesmo. Nem todos têm a mesma profissão que eu, mas escolheram outras profissões, mas cantar é algo uma necessidade vital. E mesmo o fado, para a maior parte dos fadistas verdadeiros, antes de ser uma expressão artística, é uma expressão humana e uma expressão vital. Há uma necessidade de transformar-me em música, transformar este turbilhão em música. Que é para poder ser uma pessoa normal, para poder ir ao supermercado e não normalmente. É verdade. É verdade. Eu acho que ser artista não é uma coisa especial, não é tipo, eu sou um artista.
é uma condição. A pessoa nasce artista, nasce com uma necessidade de expressar artisticamente aquilo que vai na sua alma. Essa viagem fez-me descobrir que Deus estaria envolvido com o facto de eu cantar. Foi mais ou menos isso. Foi o facto de eu descobrir que Ele estava muito mais presente na minha vida do que eu podia imaginar. E cada vez que eu abria a boca para cantar, Ele estava em mim. Ou eu tomava consciência disso, porque Ele esteve sempre desde que eu nasci. Percebi o quão pobre é essa palavra para descrever tantas dimensões, tantas emoções, tantos sentimentos. Quem é que foi o esperto que inventou a palavra amor com 4 letras para descrever a coisa mais infinita possível? Quer dizer, pronto, na verdade, deve ter sido o mesmo que inventou a palavra futuro. Como é que é possível? Quem é que teve a audácia de inventar essa palavra? Estão a ver? Futuro. E Deus é que une tudo isto, porque não tem princípio nem fim. Está sempre connosco, sempre. Temos a garantia de que Ele já estava cá e de que Ele não nos vai deixar. Portanto, era com esta certeza que eu ia me deparando com as pessoas. E as pessoas são todas diferentes, são todas tão diferentes. E essa foi uma das primeiras realidades com que me deparei. Aceitar a diferença. É na oração, mas também é nesses pequenos gestos de tentativa de humildade perante... Isto é muito humilde, não é? Como podem ver. A minha característica mais fabulosa é a minha humildade. Não, é uma tentativa constante de olhar para cada pessoa e lembrar-me que ela... e de agradecer às pessoas. Não é só a Deus, é agradecer às pessoas em particular. E às pessoas que vêm ter comigo dizer alguma palavra simpática, que partilham o que é que sentiram comigo, o que é que sentiram por ouvir. Porque isso realmente não é meu e as pessoas dão-me isso. Não sei. Eu tenho um leve de sensação de que Deus está em mim. E por isso, quando eu sou sincera no que faço, quando eu não ponho o meu ego em cima, quando eu não me ponho à frente da minha própria arte, eu mostro Deus. Mas isso é um momento que se atinge com sabedoria, com despojamento, com verdade e muito raramente.